O salão estava iluminado como um palácio. Lustres de cristal refletiam luzes douradas sobre mesas impecavelmente arrumadas, toalhas brancas de linho e taças que tilintavam ao menor toque. Igor Falcão, impecável em seu terno sob medida, sorria para os convidados como quem se sentia dono não apenas do espaço, mas de tudo que se movia ali. Era a inauguração de mais uma de suas empresas, um evento para empresários influentes e celebridades. Câmeras piscavam, garçons serviam espumante e o burburinho das conversas se misturava ao som discreto de um quarteto de cordas. Enquanto isso, na lateral do salão, Luana terminava de alinhar as cadeiras e passar o pano no chão de mármore. Vestida com o uniforme simples da equipe de limpeza, evitava cruzar olhares. Não estava ali para ser vista. Seu mundo naquela noite era o balde, o pano e a pressa em finalizar antes que algum convidado reclamasse de sua presença. De onde estava, Luana ouvia o discurso de Igor. Ele falava sobre conquistas, visão de futuro e sucesso, palavras que para ela soavam distantes, quase irreais. Entre um aplauso e outro, ajustou discretamente o avental e se afastou para a área de serviço, onde poderia respirar sem sentir o peso dos olhares que pareciam atravessá-la. Os garçons passavam apressados com bandejas e Luana precisava se esquivar para não atrapalhar. Um deles, mais jovem, sorriu para ela num gesto rápido de simpatia, mas logo voltou ao seu trabalho. Ela sabia que para a maioria ali, seu uniforme era quase como uma parede invisível. Mas, ainda assim, havia algo na postura de Igor que chamava sua atenção, não pela admiração, mas pela arrogância. O jeito como falava e gesticulava passava a sensação de que, para ele, algumas pessoas nasceram para brilhar e outras para servir. O evento seguia e, ao final do discurso, Igor começou a circular pelo salão, cumprimentando os convidados. Quando seus olhos pousaram em Luana, que recolhia discretamente alguns guardanapos caídos no chão, ele não desviou o olhar. Ao contrário, permitiu que um meio sorriso carregado de superioridade surgisse. "Você aí?" disse sem sequer perguntar o nome. "Cuidado para não esbarrar nos convidados, hoje é uma noite importante." Luana apenas assentiu, guardando para si qualquer resposta. Sabia que discutir só chamaria mais atenção, e não do jeito que queria. O clima, no entanto, havia mudado. A partir daquele momento, Igor parecia encontrá-la com os olhos sempre que passava pelo salão, como se aguardasse o momento certo para algo que ela ainda não compreendia. Igor circulava pelo salão como um ator em seu próprio espetáculo, cumprimentando autoridades, trocando risadas com empresários influentes e, vez ou outra, lançando olhares na direção de Luana. Não era um olhar casual. Parecia estudá-la, medir seus gestos, como quem encontra um ponto de distração no meio da festa. Luana, por sua vez, tentava não cruzar seu campo de visão. Limpava discretamente mesas vazias, recolhia copos abandonados e ajeitava cadeiras desalinhadas. Mas cada vez que erguia a cabeça, lá estava ele, com aquele meio sorriso quase imperceptível, não de simpatia, mas de provocação. Foi numa dessas passagens que ele parou perto dela, fingindo olhar para o cardápio disposto sobre uma mesa, mas falando em tom baixo para que apenas ela ouvisse. "É engraçado", disse, sem desviar os olhos do papel. "Algumas pessoas parecem tão deslocadas em certos lugares." Luana respirou fundo. Sabia que ele não falava do uniforme, nem do fato de ela estar ali trabalhando. No entanto, o comentário ficou martelando na cabeça de Luana. Ele estava começando um jogo e ela não sabia até onde ele pretendia ir. Enquanto isso, alguns convidados, já percebendo o clima estranho, trocavam olhares discretos. Um casal mais velho, sentado próximo à área onde Luana trabalhava, cochichava. "Ele está provocando a moça. Não gosto disso", disse a mulher. "Também reparei. É um tipo de jogo de poder", respondeu o marido, balançando a cabeça em desaprovação.
Mas ninguém interveio. Naquele ambiente, onde aparência e status falavam mais alto que qualquer princípio, era mais fácil fingir que nada acontecia. O evento avançava. O quarteto de cordas deu lugar a uma música ambiente suave e garçons começaram a preparar a área para a segunda parte da noite, um momento de discursos e homenagens. Luana, mesmo em silêncio, percebia cada detalhe. O cheiro de perfume caro, o tilintar de taças de cristal, o brilho dos vestidos. Aquela não era sua realidade, mas de certa forma ela a observava como quem assistia a uma peça de teatro. Mal sabia que em poucas horas seria arrastada para o centro desse palco. O discurso havia terminado. Igor desceu do palco sob aplausos moderados, cumprimentou rapidamente alguns convidados e, como se fosse guiado por um ímã invisível, caminhou até onde Luana organizava discretamente um canto da mesa de sobremesas. "E então, moça?", começou ele com aquele tom meio casual, meio calculado. "Trabalha aqui há muito tempo?" Luana, sem parar de ajeitar os talheres, respondeu: "Há pouco tempo, senhor." Ele deu um sorriso enviesado. "Direta, gosto disso. Mas veja, eu tenho um faro para talentos escondidos. E, não sei porquê, acho que você guarda algum." Ela ergueu os olhos por um instante, mas logo voltou à sua tarefa. Igor soltou uma risada curta, mas havia algo em seus olhos, um brilho de provocação, como se estivesse armando algo. Ao longo da noite, ele passou por ela mais 2 ou 3 vezes. Cada aproximação parecia medir a paciência da moça. Um comentário sobre como ela se movimentava com precisão ou a postura de quem já esteve em lugares melhores. Mas a provocação mais incisiva veio perto das 10 da noite, quando o quarteto de cordas fez uma pausa e o salão ficou imerso em um murmúrio confortável de conversas. Igor estava cercado por 2 conhecidos, empresários como ele, acostumados a ditar o tom das rodas sociais. Com um olhar rápido para Luana, disse em voz alta o suficiente para que ela ouvisse: "Eu apostaria que, se colocassem aquela moça no centro do salão, ela não saberia o que fazer." Os 2 amigos sorriram, mas não disseram nada. Era claro que ele queria ver até onde ela iria. Alguns convidados captaram o clima. Uma senhora elegante de vestido azul marinho comentou em voz baixa para o marido: "Ele está exagerando, isso não é elegante." O marido respondeu: "Igor gosta de medir território, mas desta vez acho que está escolhendo a pessoa errada." Luana, mesmo ouvindo, não reagiu, apenas respirou fundo e se manteve firme. Havia aprendido, desde a falência da família, que a dignidade é uma armadura silenciosa. Pouco antes da meia-noite, garçons começaram a circular com bandejas de champanhe. O som ambiente deu lugar a uma pausa calculada. A organização planejava um momento especial para encerrar a noite. Foi quando Igor se aproximou novamente, desta vez mais próximo, inclinando-se levemente para falar no ouvido dela. "E se eu lhe desse a chance de mostrar a todos aqui que estou errado? Toca aquele piano e te pago 5 vezes o seu salário." Ela o encarou, mas não respondeu. O desafio estava lançado e o silêncio de Luana era mais eloquente do que qualquer palavra. O salão já estava mais silencioso, como se todos esperassem um último acontecimento para encerrar a noite. Era nesse tipo de clima que Igor Falcão costumava agir, quando as atenções estavam dispersas, mas ainda receptivas a um espetáculo, qualquer espetáculo. Ele se aproximou de um pequeno grupo de convidados próximos à área do piano de cauda, que até então permanecera fechado e coberto por uma capa preta elegante. Com um sorriso insinuante, falou: "Aposto que ninguém aqui teria coragem de tocar algo para encerrar a noite." Um dos convidados riu, respondendo: "E você, Igor, teria?" Ele sacudiu a cabeça, fingindo modéstia. "Eu? Não, mas acho que encontrei alguém que poderia." Os olhares acompanharam o gesto dele, que apontava discretamente na direção de Luana.
Ela estava recolhendo algumas taças vazias de uma das mesas, alheia às conversas, mas sentindo cada par de olhos que começava a se voltar para si. Uma mulher mais velha, amiga da família Falcão, franziu o senho. Igor, deixe essa moça em paz. Isso não é apropriado. Mas ele não recuou. Pelo contrário, às vezes as oportunidades vêm disfarçadas. Quero ver se ela tem coragem de aceitar. Luana percebeu a movimentação e o murmúrio crescente. Colocou as taças sobre uma bandeja e, com calma, caminhou até a mesa de sobremesas, tentando ignorar o peso daquela atenção repentina. Igor, então, cruzou o salão até ficar a poucos passos dela. O tom era provocador, mas com um verniz de desafio público. Luana, não acha que seria memorável se encerrarmos a noite com algo especial? Dizem que pessoas como você escondem surpresas. Quem sabe um talento inesperado? Ela ergueu o olhar lentamente sem sorrir. Pessoas como eu, Sr. Igor? Perguntou, a voz firme. Trabalhadoras, discretas, mas com algo guardado? Estou certo. Um silêncio tomou conta do grupo que se formava em volta. Ninguém queria incentivar a provocação, mas também não ousavam interromper. Naquele instante, uma lembrança atravessou a mente de Luana como um relâmpago. O avô sentado ao piano, as mãos enrugadas deslizando pelas teclas, e a voz dele dizendo: "Menina, música é ponte para o coração, nunca deixe de tocar." Seu peito apertou, não por vergonha, mas por saber que aquele dom, guardado como um tesouro, estava prestes a ser usado como arma pelo homem que a provocava. Ela respirou fundo, mas ainda não respondeu. Apenas olhou para Igor como quem diz sem palavras: "Não é assim que vai me derrubar." O salão já estava mais silencioso, como se todos esperassem um último acontecimento para encerrar a noite. Era nesse tipo de clima que Igor Falcão costumava agir, quando as atenções estavam dispersas, mas ainda receptivas a um espetáculo, qualquer espetáculo. Ele se aproximou de um pequeno grupo de convidados próximos à área do piano de cauda, que até então permanecera fechado e coberto por uma capa preta elegante. Com um sorriso insinuante, falou: "Aposto que ninguém aqui teria coragem de tocar algo para encerrar a noite." Um dos convidados riu, respondendo: "E você, Igor, teria?" Ele sacudiu a cabeça, fingindo modéstia. "Eu? Não, mas acho que encontrei alguém que poderia." Os olhares acompanharam o gesto dele, que apontava discretamente na direção de Luana. Ela estava recolhendo algumas taças vazias de uma das mesas, alheia às conversas, mas sentindo cada par de olhos que começava a se voltar para si. Uma mulher mais velha, amiga da família Falcão, franziu o senho. "Igor, deixe essa moça em paz, isso não é apropriado." Mas ele não recuou. Pelo contrário, às vezes as oportunidades vêm disfarçadas. Quero ver se ela tem coragem de aceitar. Luana percebeu a movimentação e o murmúrio crescente. Colocou as taças sobre uma bandeja e, com calma, caminhou até a mesa de sobremesas, tentando ignorar o peso daquela atenção repentina. Igor, então, cruzou o salão até ficar a poucos passos dela. O tom era provocador, mas com um verniz de... O som dos talheres contra a porcelana e das conversas discretas foi morrendo pouco a pouco, substituído por uma tensão quase palpável. Igor, percebendo que o momento estava a seu favor, deu um passo à frente e fez um gesto para um garçom. "Tire a capa do piano, por favor." O funcionário hesitou, mas obedeceu. O pano preto deslizou lentamente, revelando o brilho impecável das teclas, como um convite silencioso, ou uma armadilha. Alguns convidados trocaram olhares inquietos. Uma senhora, Dona Helena, cochichou para o marido: "Ele está passando dos limites." O marido, no entanto, apenas suspirou, impotente. Igor se virou para dois empresários que estavam próximos, ambos conhecidos por sempre rirem de suas piadas, mesmo as de mau gosto. "Aposto que a senhorita Luana nos surpreenderia, não acham?"
Com certeza, respondeu um deles, rindo. Quem sabe ela nos presenteia com uma melodia. Ou será que não tem coragem? Acrescentou o outro em tom zombeteiro. Luana mantinha o queixo erguido, mas sentia o coração disparar. Não de medo, e sim de indignação. Sabia que recusar seria dar mais combustível ao ego de Igor, mas ceder assim diante daquela pressão feria algo dentro dela. Igor cruzou os braços e com um sorriso afiado lançou o golpe final. Vou facilitar. Se você tocar apenas uma música, eu dobro a oferta que te fiz. O que me diz? Ela respirou fundo. Dinheiro não compra tudo, senhor Igor. Então prove. Prove que não está com medo. O silêncio foi absoluto. Era como se todos aguardassem o momento em que a corda esticada demais iria arrebentar. Luana olhou para o piano, depois para Igor e, por fim, para o grupo de convidados, dando as costas para ir para a cozinha. Igor gritou: "Espere, tenho uma proposta irrecusável. Se tocar uma música e nos surpreender, caso-me com você." Luana arregalou os olhos. "Casa mesmo?" Igor deu uma gargalhada. "Sim, caso-me." Os convidados ficaram boquiabertos, sem acreditar na cena. Nos olhos de Luana não havia mais hesitação, apenas a decisão de mostrar quem ela realmente era. "Está bem", disse, com voz firme, e então caminhou até o piano. O salão inteiro acompanhava cada passo de Luana. Seus sapatos simples tocavam o piso de mármore com um som que, de tão claro no silêncio, parecia amplificado. Ao passar por Igor, ela não desviou o olhar, e ele, pela primeira vez naquela noite, sentiu algo que não sabia nomear, um incômodo frio que lhe subiu pela espinha. Ela se sentou diante do piano. As mãos pairaram sobre as teclas, mas não tocaram de imediato. Em vez disso, fechou os olhos e, por um instante, voltou no tempo. Sentiu o cheiro do café fresco da cozinha do avô, ouviu o som das páginas das partituras que ele virava com cuidado e a voz dele dizendo: "Menina, a música é ponte para o coração. Nunca toque para humilhar, toque para curar." Quando as primeiras notas ecoaram, não houve mais espaço para respirações apressadas ou cochichos. Era uma melodia limpa, fluida, como se cada tecla carregasse não apenas um som, mas um pedaço de sua alma. O barulho dos copos parou. Até os garçons que atravessavam o salão ficaram imóveis por alguns segundos. Igor, ainda em pé, tentava manter a expressão confiante, mas havia algo nos olhos dele, talvez desconforto, talvez surpresa. A música cresceu, ganhou corpo e com ela a postura de Luana também. Não havia medo nem hesitação. Cada nota era um lembrete silencioso de que, por mais que tentassem colocá-la em um canto, o talento dela falava mais alto que qualquer preconceito. No final, o último acorde se prolongou no ar como um suspiro. Então, silêncio. E logo depois, aplausos. Não um ou dois, mas uma onda sonora que se espalhou pelo salão. Pessoas se levantaram, algumas emocionadas. Dona Helena enxugou discretamente os olhos e um dos empresários que antes rira com Igor murmurou para si mesmo: "Eu não esperava por isso." Todos os convidados, sem exceção, pediram mais. Luana terminou a noite tocando 5 músicas. A cada término, era como se os convidados ficassem ávidos por mais uma. Foi um recital digno de quem nasceu para tocar e brilhar. Igor Falcão, inerte e de cabeça baixa, não reagia. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos sinceros. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos. Igor forçou um sorriso, mas a frustração ardia. A atenção da noite não estava mais nele. "Muito bem, Luana, você surpreendeu", disse, tentando disfarçar. Mas a moça firme respondeu: "Eu não toquei para surpreender, senhor. Toquei para lembrar que ninguém é invisível."
Entre aplausos e elogios, alguns brincaram sobre um casamento que uniria talento e fortuna. Igor franziu a testa e, ao falar, engasgou. Que é isto, pessoal? Era apenas uma brincadeira. Luana retrucou. Brincadeira não, foi uma aposta séria. Todos apoiaram Luana e disseram em coro. Foi uma proposta séria, na frente de todos. Casa, casa! Para manter a imagem, Igor, mesmo a contragosto, fez uma proposta pública. Luana, se casaria comigo? Aceite e sua vida mudará para sempre. O salão ficou em silêncio. Luana se levantou e, sem microfone, falou num tom firme o suficiente para todos ouvirem, olhou nos olhos dele e disse: Senhor Igor, agradeço o convite, mas quero deixar claro que meu valor não se mede pela roupa que visto, nem pela função que exerço, e muito menos pela sua aprovação. Jamais me casaria com um homem arrogante, soberbo e que acha que o valor das pessoas está no que elas têm e não no que elas são. Dinheiro não é tudo, Sr. Igor. Quero lembrar também que não estou à venda. A resposta caiu como um trovão. Muitos sorriram discretamente, satisfeitos com a coragem dela. O silêncio voltou, mas agora não era de tensão, era de respeito. Ela deixou o piano e caminhou até a saída. Alguns convidados a seguiram com o olhar, outros com admiração, outros com vergonha por terem ficado calados. Igor permaneceu parado, sentindo que, embora não tivesse dito uma palavra, sua derrota fora pública e irreversível. Dias depois, Luana foi surpreendida pela presença de um empresário que estava presente na noite da inauguração, propondo a mesma uma parceria. Luana foi convidada para dar aulas de música para crianças em um projeto da empresa de César. A chuva caía fina naquela manhã, formando pequenas poças na calçada da escola de música. O som das gotas batendo nas janelas se misturava ao leve cheiro de café vindo da cantina. Luana chegou cedo, carregando uma pasta com partituras antigas, algumas herdadas do avô, outras compradas com um novo salário. Ao entrar, foi recebida pelo zelador, que sorriu ao vê-la. Bom dia, professora Luana. As crianças já estão curiosas. Ela retribuiu o sorriso, sentindo o coração aquecer. Caminhou até a pequena sala onde 2 pianos, um antigo e outro elétrico, aguardavam. Sobre um deles repousava um vaso com flores frescas, presente de Dona Helena, esposa de César, que fizera questão de acompanhá-la na nova fase. As crianças foram chegando aos poucos, tímidas, mas com olhos brilhando de expectativa. Luana percebeu que ali não havia julgamentos, apenas sonhos. Colocou-se diante delas e disse: A música não é sobre ser melhor que alguém, é sobre se conectar, sobre sentir. E é isso que vamos aprender juntos. Começou ensinando as primeiras notas, repetindo a mesma paciência que seu avô tivera com ela. Cada tecla pressionada era uma lembrança do caminho difícil que percorrera e de como, apesar de tudo, chegara ali. Enquanto orientava os pequenos, flashes da noite no clube voltavam à sua mente. O olhar surpreso dos convidados, os aplausos e, principalmente, a sensação de ter recuperado a própria voz. Agora, ela não tocava para provar nada a ninguém, tocava porque amava. Naquele momento, percebeu que mais do que um recital improvisado, havia sido uma declaração silenciosa de independência. Ao final da aula, uma das meninas de tranças compridas perguntou: Professora, um dia eu vou tocar igual à senhora? Luana sorriu, sentindo os olhos umedecerem. Vai tocar melhor. E quando esse dia chegar, espero estar aqui para aplaudir. Enquanto fechava a sala, ouviu o som da chuva se intensificando lá fora. E em vez de pressa para ir embora, ela permaneceu por alguns minutos, apenas ouvindo.
Era como se a vida dissesse, em sua linguagem silenciosa, que o pior havia passado e o melhor estava apenas começando. Se essa história mexeu com você, lembre-se, discriminar alguém pela cor da pele não é apenas injusto, é negar a beleza e a riqueza que cada ser humano carrega. Luana enfrentou olhares de desprezo e palavras que machucam, mas provou que talento e dignidade não têm cor. Quantas pessoas ao seu redor ainda precisam de alguém que acredite nelas? Se você acredita que histórias assim precisam ser ouvidas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais corações. O seu gesto pode ser a ponte para a mudança que o mundo precisa.